Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente traz um artigo de Daniel Freitas que discute como a robótica está redefinindo a medicina. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A robótica é uma realidade em praticamente todos os setores da sociedade moderna, mas na medicina, devido à alta confiabilidade exigida e riscos associados, ela avançou com maior cautela e talvez até mesmo com um pouco de morosidade, justo pelo receio do uso de tecnologias robóticas para a realização de procedimentos e interação com os seres humanos. Você já imaginou passar por um procedimento cirúrgico no Brasil realizado por um cirurgião que está no Japão ou em qualquer parte do mundo? Hoje, a realização de procedimentos cirúrgicos remotos já é uma realidade, isso graças ao sistema robótico Da Vinci. A principal motivação para o seu desenvolvimento foi permitir que os cirurgiões realizassem procedimentos cirúrgicos remotamente em soldados feridos. Por causa disso, o projeto foi financiado até pelas Forças Armadas Americanas. Entretanto, devido às restrições tecnológicas dos sistemas de comunicação disponíveis na década de 90, o projeto se concentrou em entregar um sistema Master-Slave, que era robusto e capaz de replicar nos manipuladores os movimentos do cirurgião com alta precisão, voltado principalmente para a realização de cirurgias laparoscópicas. A primeira versão comercial do sistema cirúrgico Da Vinci foi lançada em 1999 e causou uma verdadeira revolução no setor, com movimentos altamente precisos, feedback de força e permitindo que o procedimento seja muito menos invasivo quando comparado com o método convencional. E tudo isso graças aos sistemas de câmera e visualização 3D. Seu sistema de controle compensa certos desvios e mãos trêmulas, permitindo que cirurgiões altamente experientes, porém com uma idade avançada, voltassem a realizar os procedimentos com auxílio do sistema robótico, sendo uma extensão física do cérebro do cirurgião. Em 2001, o objetivo para o desenvolvimento do sistema cirúrgico Da Vinci foi alcançado, com a realização de um procedimento em Paris de retirada de uma vesícula biliar em um paciente em Estrasburgo, a 6.200 quilômetros de distância. E isso foi um marco na história da medicina. Desde então, esse sistema robótico cirúrgico Da Vinci, que já está em sua 5ª geração, vem sendo amplamente utilizado, inclusive nos principais hospitais do Brasil. Seu custo de aquisição e operação ele ainda é considerado elevado, mas desde a sua criação, outros sistemas robóticos cirúrgicos foram desenvolvidos e têm chegado no mercado. Os benefícios do uso dos robôs cirurgiões são diversos. Isso inclui reduzir riscos de infecções, realizar cortes menores e menos invasivos, possibilidade de recuperação mais rápida do paciente no pós-operatório e redução da permanência hospitalar. O Camila feito toda essa introdução, né? O que a gente pode esperar das próximas gerações de robôs cirurgiões? Ótimo, Laura. Hoje, o mercado de cirurgias robóticas ele movimenta cerca de 4,3 bilhões de dólares, com uma previsão de crescimento anual de 9,8% até 2030, o que tem atraído novos players como a gigante Johnson & Johnson, que em breve lançará seu sistema robótico cirúrgico, o Ottava. O uso da inteligência artificial também vem se consolidando em diversos segmentos, sendo estudado por ser incorporado nos sistemas robóticos cirúrgicos. O uso dessa inteligência pode ser classificada em 2 categorias: autonomia robótica e avaliação feedback cirúrgico. Os avanços em cada uma dessas categorias estão focados na criação de ambientes para tomada de decisões cirúrgicas seguras, baseadas em dados e no aprimoramento da educação cirúrgica, visando a capacitação de novos cirurgiões para a utilização das ferramentas. Robôs 100% autônomos realizando cirurgias ainda é uma realidade distante de ser alcançada, principalmente por questões éticas, mas em breve podemos ter certas rotinas dos procedimentos sendo auxiliadas por inteligência artificial e realidade aumentada. E Camila, e a cirurgia que é chamada de invisível e que tem sido utilizada em pacientes com câncer? Como é que funciona esse sistema robótico? A radiocirurgia estereotáxica teve seu desenvolvimento iniciado entre as décadas de 1940 e 1950, mas foi só a partir da década de 80, com a consolidação dos manipuladores robóticos industriais e com o desenvolvimento do Da Vinci, que se deu início ao desenvolvimento do CyberKnife. Esse sistema robótico consiste em um manipulador contendo uma fonte de raio-x ou de fótons extremamente precisa e altamente focalizada.
Isso minimiza os efeitos colaterais em células normais do paciente. O CyberKnife realiza procedimentos não invasivos com efeito terapêutico controlado para o tratamento de tumores não operáveis ou que representam um grande risco para a recuperação do paciente. Outro ponto interessante dessa tecnologia é que ela possui um sistema de rastreamento do tumor no paciente. Uma vez que o tumor foi mapeado por meio de uma tomografia, o paciente pode se mover no equipamento que o manipulador robótico irá corrigir precisamente a posição onde o feixe de raio-x ou fótons deverá ser entregue. Isso graças a um complexo algoritmo de posicionamento das juntas com o uso da inteligência artificial. O artigo também traz sobre um filhote de foca robótico que foi desenvolvido para ajudar pacientes idosos na luta contra a demência. Então, como é que funciona esse robô Paro, Camila? Esse robô foi desenvolvido por Takanori Shibata como uma resposta às crescentes necessidades de cuidados para idosos e pacientes com demência. Esse robô, o robô Paro, como você falou, simula a aparência, sons e movimentos de um filhote de foca. A motivação por trás da criação do Paro foi proporcionar uma fonte de interação social e emocionalmente positiva para os pacientes, usando tecnologia robótica avançada. O objetivo era criar um robô que pudesse proporcionar conforto, alegria e estímulo sensorial aos pacientes. O sistema robótico Paro possui sensores táteis, microfones, sensores de luz, acelerômetros e giroscópios, além de um software de controle adaptativo que utiliza inteligência artificial para interagir com os pacientes de forma semelhante a um animal de estimação real. Seus benefícios foram cientificamente comprovados após uma série de estudos, cujos principais resultados foram alívio do estresse e da ansiedade, estimulação sensorial, melhoria do humor, promoção da socialização e comunicação e a redução do comportamento de agitação. Um outro assunto que já foi tema aqui no podcast é sobre o exoesqueleto, né? Apenas para relembrar, os exoesqueletos eles podem ser dispositivos passivos, puramente mecânicos, capazes de sustentar o corpo humano, reduzindo impactos e carregamentos, ou ativos, sendo sistemas robóticos complexos, desenvolvidos para aumentar a força muscular e de sustentação. Eles também possuem autonomia para realizar movimentos nos membros superiores e inferiores. E aí, Camila, dentro do que a gente vem debatendo aqui, como é que esses exoesqueletos robóticos, né, especificamente falando deles, estão mudando a vida de pacientes com lesões neurológicas graves? O mercado global de exoesqueletos ele foi estimado em 2023 em aproximadamente 420 milhões de dólares e ele tem uma previsão de crescimento anual de cerca de 17% até 2030. Metade desse mercado trata-se de exoesqueletos robóticos voltados para o setor médico, principalmente aqueles dedicados à reabilitação de pacientes com graves lesões neurológicas. Os exoesqueletos robóticos para reabilitação eles representam uma importante inovação no campo da medicina e da tecnologia assistiva. O ReWalk, desenvolvido pela LifeWard, foi o primeiro a receber aprovação pelo FDA. Assim como a gente tem outros exemplos também de exoesqueletos que são pioneiros na tecnologia, oferecendo uma solução de mobilidade para pacientes com paraplegia, proporcionando suporte de peso e assistência nos movimentos das pernas devido às várias condições neurológicas. Todos os dispositivos eles têm o papel de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes e são utilizados no processo fisioterapêutico de reabilitação, permitindo que os pacientes até mesmo possam caminhar novamente e recuperar a independência, realizando verdadeiros milagres tecnológicos imaginados décadas atrás, somente em obras de ficções científicas. Agora, até para a gente terminar, Camila, o que a gente pode esperar nos avanços tecnológicos dos sistemas robóticos, e aqui falando do setor médico em geral? Os avanços são inúmeros, né, Laura? Recentemente, a gente teve o lançamento de um super chip que prometeu impulsionar o avanço da inteligência artificial focado no desenvolvimento de novas tecnologias e um ecossistema de sistemas robóticos que podem ser direcionados para a robótica médica. O que a gente pode afirmar de fato é que o avanço da inteligência artificial terá um grande impacto na otimização, no design e controle e na modelagem de nanorobôs e outros sistemas robóticos médicos, permitindo simulações computacionais avançadas para prever o comportamento de diferentes condições e ambientes. A inteligência artificial também pode ser utilizada para otimizar procedimentos cirúrgicos, ajudando os cirurgiões no planejamento e na execução de procedimentos de forma mais eficiente e precisa, otimizando as trajetórias de robôs, pontos de referências anatômicos e realizando análise em tempo real durante a cirurgia.
Isso permite uma melhora contínua no processo, desempenho e na segurança dos sistemas robóticos. O avanço de tecnologias como a da Neuralink levará os exoesqueletos e próteses robóticas para um outro nível, conectando sistemas robóticos complexos diretamente ao cérebro humano. E assim, cada vez mais, os dispositivos tecnológicos modernos se aproximam dos dispositivos imaginados nas obras de ficção. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast o Dr. Ricardo Terra, que é professor da disciplina de Cirurgia Torácica da USP e coordenador do Centro de Excelência em Tórax do Einstein. Bem-vindo, Dr. Ricardo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão interessante. Doutor Ricardo, a gente até falou no episódio, né, como o uso dos robôs, eles tem sido uma realidade, né, em diversos segmentos e como isso tem crescido na área da saúde. E aí eu queria ouvir de você como é que você enxerga essa evolução, né, do uso desse tipo de tecnologia até a partir da sua experiência. Bom, eu comecei na cirurgia robótica em 2015 e eu, dentro da minha área específica, cirurgia torácica, tenho visto um avanço, assim, e uma mudança de paradigma muito grande. A cirurgia robótica, ela vem, na minha visão, para amplificar as capacidades humanas. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a gente vê muitas vezes essa discussão de substituição, quando, na verdade, eu vejo diferente. Eu acho que ela aumenta a capacidade, a gente tem conseguido fazer procedimentos muito mais precisos e muito mais complexos do que a gente fazia antes, mesmo hoje em relação até à própria cirurgia aberta. E esse crescimento, obviamente, ainda está na sua infância. A incorporação de outras tecnologias tem alavancado ainda mais isso, mas a minha visão é que a gente vai conseguir fazer cada vez coisas mais complexas, mais precisas, caminhando dentro desse conceito atual da medicina, que é a medicina personalizada. Então, acho que a cirurgia robótica ela entra dentro desse nicho, né? Agora, doutor Ricardo, até aproveitando que você trouxe um pouco essa questão da precisão, como é que estão os dados e as avaliações de eficácia desse tipo de tecnologia? Existem estudos já mostrando como é que estão esses resultados? E aí, até pensando nessa questão que você comentou da substituição, você acha que existe algum receio do uso dessas tecnologias robóticas para a realização desses procedimentos que envolvem humanos, né? A gente sabe que existe toda essa preocupação. Essa é uma pergunta excelente. A questão da medicina, nós somos bem conservadores em termos de aplicação e de incorporação de novas tecnologias e sempre tem uma necessidade muito grande de evidências antes de usos clínicos, né? A cirurgia robótica, ela teve seus primeiros estudos clínicos no final dos anos 90, início dos anos 2000. Esses ensaios clínicos, eles permitiram que isso fosse possível ser utilizado em humanos, mas o grande, digamos, desafio que nós temos agora é mostrar superioridade em relação às técnicas já existentes. E isso, pelo menos dentro da maioria das especialidades cirúrgicas, e aí eu referencio mais uma vez a minha, a gente já vê os benefícios em relação às cirurgias abertas, né? Redução de tamanhos de incisão, de conversão para cirurgias abertas, redução de tempo de internação, de dor, um retorno mais rápido às atividades habituais. Acho que isso já está, de certa forma, bem estabelecido. O desafio maior tem sido demonstrar a superioridade em relação às técnicas por vídeo, e isso, obviamente, leva tempo, né? As evidências, elas têm que ser construídas ao longo de anos. As pessoas têm que ganhar expertise com a técnica, têm que ficar no mesmo nível que estavam com essas técnicas anteriores. Mas eu acredito que hoje já existe evidência suficiente para suportar grande parte dos procedimentos que já são realizados. E o que eu vejo, na verdade, é a criação de novos procedimentos, né? A incorporação de novas coisas. E essa também agregar, né? O fato de agregar outras tecnologias, como tecnologias de imagem e tudo mais. Então, em termos de evidência, eu acredito que já temos um corpo de evidência bastante substancial para, pelo menos, seja comparável, superior, obviamente, à cirurgia aberta. As cirurgias por vídeo, eu acho que é uma
em construção ainda, e principalmente essa construção dentro de novos paradigmas que envolvem também outras tecnologias, como a fluorescência, como imagem intraoperatória, como reconstrução tridimensional e incorporação disso dentro do planejamento cirúrgico. Então, acho que a gente tem caminhado muito nessa questão. A parte da substituição, eu vejo isso mais, talvez, problemático em outras áreas da medicina, né, em que a inteligência artificial tem agido, como, por exemplo, a radiologia ou a patologia. Mas na cirurgia ainda há uma distância grande para que você possa realmente ter procedimentos automatizados, né, que sejam totalmente controlados pela máquina. Existem ainda saltos tecnológicos que precisam ser dados para que a gente consiga chegar lá. Mas a gente vê que, apesar de hoje um avião, o piloto praticamente, se não quiser, não faz nada, né, e ele ainda está lá, eu vejo que dentro da cirurgia essa questão ela continuará sempre, pelo menos dentro do nosso universo ainda imaginável, né? A gente nunca sabe daqui a 100 anos, mas pelo menos nas próximas décadas, certamente o cirurgião vai continuar fazendo uma parte importante do procedimento, mesmo a gente tendo ainda alguns saltos tecnológicos que ainda não tivemos. Agora, doutor Ricardo, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão da formação médica, né? Enfim, com essa mudança tecnológica aí que a gente viu, como é que acontece esse treinamento, né, dos médicos, isso até na formação, hoje nas universidades? Você acha que isso pode ser um limitador, né, o acesso a essas tecnologias e esse tempo, essa curva de aprendizado? Essa também é uma questão importantíssima. Eu acho que hoje a gente tem que tomar um cuidado com a incorporação de tecnologias, porque a gente, na verdade, está aumentando o gap de desigualdade que existe, né? Certamente, as pessoas que têm mais recursos acabam tendo acesso a mais tecnologias, e essas tecnologias elas são muito superiores às que existem. Então, essa diferença entre quem tem acesso e quem não tem acesso, em termos de resultados, vai ficando cada vez maior. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial sobre isso. Por isso que é tão importante a gente lutar pela incorporação de tecnologias, em especial no nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos aqui no Instituto do Câncer, na USP, o robô, no Instituto Central, aqui no Hospital das Clínicas também, mas isso deveria ser mais acessível a mais pacientes, para que a gente não tivesse essa desigualdade de resultados que vai ficando cada vez maior. E isso se reflete também na questão da educação. Hoje, o foco da educação na cirurgia robótica tem sido em treinar cirurgiões e cirurgiãs que já estão operando. Então, são pessoas que já têm expertise cirúrgica, que já fazem cirurgias abertas ou por vídeo, e trabalhando, então, nessa migração para a cirurgia robótica. Mas, obviamente, o próximo passo é fazer com que isso também seja incorporado de uma maneira mais ampla nas universidades, etc. A gente vê que começa a acontecer, existem vários centros, no Einstein, por exemplo, os nossos alunos têm contato com a cirurgia robótica desde a graduação e tudo mais, mas isso ainda é algo limitado. O desafio que a gente teve, talvez há 15, 20 anos, com a videocirurgia, que foi justamente ensinar aos residentes da época, nós estamos agora enfrentando também com a cirurgia robótica. Então, primeiro, estamos treinando todos os nossos staffs e faculties, né, na cirurgia robótica, para que depois possamos treinar os residentes, para que depois possamos treinar os alunos, e isso é uma coisa que a gente vai fazendo de maneira faseada. O desafio que a gente tem também agora é que antes a gente treinava em cirurgia aberta, depois precisamos treinar em cirurgia por vídeo e cirurgia aberta, porque a gente não pode desconsiderar as técnicas anteriores, né? E agora nós temos que treinar em cirurgia aberta, em cirurgia por vídeo e em cirurgia robótica. Os simuladores nos ajudam muito com isso, então acho que a incorporação cada vez maior de simuladores tem ajudado, e a inteligência artificial na educação também é fundamental, que permite que a gente dê para cada aluno digamos, um treinamento mais personalizado. A inteligência artificial identifica quais são as deficiências, etc., e a gente pode trabalhar especificamente nisso. Então, eu vejo que, por um lado, nós aumentamos o desafio, né, de treiná-los em mais coisas, por outro lado, também temos ferramentas melhores hoje para ensino. Muito legal
você contar essa experiência com o uso de inteligência artificial, né, Laura? A gente fala bastante sobre inteligência artificial aqui nos nossos episódios e é interessante saber que ela também pode ser um apoio na questão do treinamento, né? Como você falou, de identificar quais são as dificuldades de cada aluno e conseguir, de certa forma, personalizar esse treinamento com o uso da inteligência artificial. Muito legal. Agora, doutor Ricardo, até pensando um pouco no futuro, né? A gente já viu aqui alguns exemplos de aplicação da robótica na área da saúde, mas eu queria que você contasse um pouco, com base na sua experiência também, se você acha que existe alguma área de atuação na área da saúde que tem o maior potencial do uso da robótica, ou até mesmo essa questão do médico poder estar em qualquer lugar, né? Então, de ter essa facilidade de realização das cirurgias. Onde você acha que está o futuro da robótica? Eu acho que a cirurgia robótica ela tem algumas vertentes que vão ser muito importantes. A primeira vertente importante é a questão da telecirurgia. Eu acho que vocês até escrevem isso muito bem no artigo, né, que foi já publicado. E essa questão da telecirurgia, ela vai ampliar o acesso das pessoas a uma cirurgia de maior qualidade. Então, hoje a gente tem um déficit de especialistas muito grande. É muito caro você ter especialistas. E principalmente quando falamos em doenças um pouco mais raras, esse acesso fica ainda mais crítico. Então, eu vejo que esse talvez seja um dos grandes, digamos, uma das grandes vertentes que a robótica vai agregar e muito. O segundo ponto da robótica que eu vejo que quando a gente incorpora a inteligência artificial, a robótica pode nos permitir que, ao longo da cirurgia, a gente tenha sugestões dadas pela máquina. Não que a máquina vai executar o procedimento, mas ela pode sugerir. Como eu falo, eu dou esse exemplo nas minhas aulas, hoje a gente usa o Waze para ir no banheiro. Então, assim, entre outras coisas, eu sei chegar da minha casa aqui no Hospital das Clínicas, mas eu uso o Waze. E porque a gente tem informações que não necessariamente estão disponíveis para nós. Eu não sei o trânsito, tem várias coisas que podem mudar e que a máquina pode ter informações que eu não tenho. E no caso da cirurgia, no momento em que você tem uma máquina que possa dar sugestões, a gente vai conseguir que pessoas que talvez tenham expertise menor, volumes menores de cirurgia, tenham também essa possibilidade de executar procedimentos mais complexos graças a esse apoio. Então, a questão de você ter uma máquina que vai hoje capturar todos os movimentos do cirurgião, todos os dados da imagem da cirurgia sendo realizada, não só a imagem de vídeo, mas a imagem pré-operatória de tomografias, etc., cria um banco de dados infinito que permite que depois seja uma inteligência artificial utilizada para poder dar essas dicas para futuras cirurgias. Então, com isso, a gente consegue uma reprodutibilidade maior dos procedimentos cirúrgicos. Eu acho que aí você tem uma democratização maior também de uma cirurgia de qualidade. Então, eu vejo essas duas vertentes como muito importantes, além da que já está sendo realizada, que é essa precisão cada vez mais absurda que a gente vê, né? A gente hoje tem imagem molecular, a gente tem possibilidade de fazer nanocirurgia, coisas que eram impensáveis há alguns anos. Doutor Ricardo, obrigada por toda essa contribuição que você trouxe aqui para o nosso episódio, né? Falando muito da sua área de atuação aí, né? Da parte cirúrgica. É muito bom saber que a gente pode contar com a tecnologia nesse sentido, né? Tirar um pouco desse medo da substituição, isso que você falou, né? Você vai melhorar, vai otimizar, né, o procedimento que as pessoas já sabem fazer, isso com auxílio da tecnologia. Obrigada pela participação aqui com a gente no podcast. Eu que agradeço e eu queria deixar uma mensagem final, que a tecnologia ela serve para que a gente tenha uma ampliação de capacidades. Se a gente pega os maias, há 1000 anos fizeram um calendário só olhando o céu. Depois veio o Galileu e mostrou para a gente que tem anel em Saturno. E hoje a gente tem o Hubble, que dá ideias sobre o início do universo. Mas o universo e o ser humano continuam sendo os mesmos. A única coisa que mudou foi um aparelho entre essas duas partes.
E é essa tecnologia que permite que a gente veja cada vez mais longe de coisas cada vez mais incríveis, mas sem tirar o ser humano da jogada. Então, eu acho que a tecnologia ela existe para aumentar essas capacidades. Eu agradeço muito aí a oportunidade de falar com vocês. E antes de terminar, eu quero te convidar para acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Vai lá em @MIT Tech Review BR e também te convidar para conhecer a nossa edição digital, Energia em Revolução. Vai lá em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.